Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia MPro. Eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre o recurso mesclar consultas no Power BI, que é basicamente o PROC-V do Power BI, um deles, aliás. E eu já vou te dar um spoiler, você não precisa fazer fórmula. Então é isso mesmo, a gente vai ver como é que a gente faz um PROC-V no Power BI muito fácil, muito simples e sem nenhuma fórmula. Então se você já está animado para aprender isso, já deixa o seu like aqui embaixo no vídeo e se inscreve no canal para ficar aí por dentro de todas as novidades de conteúdo que a gente lançar nos próximos dias. O recurso de mesclar consultas é muito interessante aqui no Power BI porque ele tem uma função similar ao PROC-V lá no Excel. Então pegar a informação de um outro lugar e trazer essa informação para a nossa tabela, só que ele é muito mais fácil da gente utilizar aqui no Power BI e muito mais poderoso. Então a gente vai ver como a gente faria aqui no Power BI muito rapidinho, sem usar fórmula, o que seria semelhante a fazer 2 ou 3 PROC-Vs lá no meu Excel ou até mesmo um PROC-X, por exemplo. E a gente vai ver como é muito fácil a gente fazer isso aqui. Um ponto importante é que essa não é a única maneira de você trabalhar com relatórios diferentes, com tabelas diferentes aqui no Power BI. Não é a única maneira de eu fazer um PROC-V aqui no Power BI. E se você quer saber todas as maneiras, cada maneira vai ter um ganho aí para você, dependendo de cada tipo de relatório. É melhor que você use uma, que você use outra. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, saber exatamente como fazer o PROC-V aqui no Power BI da melhor maneira possível, a gente vai deixar o link aqui para um outro vídeo onde eu explico e comparo completamente o PROC-V no Excel com o PROC-V no Power BI e maneiras que a gente tem de fazer isso de diversas formas aqui no Power BI, todas elas muito fáceis e muito simples. Então, a gente tem aqui como exercício para a gente ver o PROC-V no Power BI, duas tabelas, uma tabela de clientes, onde eu tenho o ID do pedido, o ID do cliente, CEP do cliente e o UF do cliente, e outra que eu tenho a geografia, onde eu tenho a UF aqui também, eu tenho a capital para aquela UF, o estado e a região. Então são essas três informações aqui que eu não tenho na minha tabela de clientes, que eu quero trazer para a minha tabela de clientes aqui. Como é que eu faço? De uma maneira muito fácil e muito rápida. Primeiro ponto, se você não sabe como chegar nessa telinha aí no seu Power BI, nessa tela aqui que mostra para você todos os dados que você já importou, se você já importou, já montou seu dashboard e você não sabe como é que você volta para essa telinha aqui, você tem que ir lá na sua tela principal do Power BI e clicar aqui em transformar dados, ele vai te jogar de volta para essa tela aqui, tá? Então já fica aí uma dica caso você esteja meio perdido de como você chega nessa mesma tela aqui que eu tô, e para a gente de fato fazer aqui o nosso PROC-V muito simples e muito poderoso, eu vou vir aqui em mesclar consultas. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso jogar os dados direto aqui na minha tabela clientes, ou eu posso criar uma nova tabela aqui que seja a junção das duas, a junção ali dos dados das duas, é uma maneira da gente fazer também. Então eu vou clicar aqui em mesclar consultas. Aqui eu posso selecionar quantas colunas eu quiser para fazer essa mesclagem. Nesse caso aqui, eu só tenho a coluna da UF que eu posso linkar as duas tabelas. Mas se eu tivesse mais de uma, eu poderia selecionar a minha UF aqui, pressionar Ctrl no meu teclado e selecionar outras colunas aqui. Eu posso usar quantas colunas eu quiser para fazer uma mesclagem, tá? Eu só preciso selecionar a mesma quantidade de colunas nas duas tabelas que eu tenho, tá? E aqui embaixo eu seleciono qual a outra tabela da onde eu quero trazer a informação aqui para a tabela de clientes. Então eu seleciono geografia e também seleciono a coluna UF. Ele vai ler os dados aqui e vai dizer aqui para mim, já que ele achou todas as informações aqui da coluna UF na tabela de clientes, na tabela de geografia. Ele não precisaria ter achado tudo para ele funcionar, tá? Se ele só achar uma parte, ele também vai funcionar. Isso não é problema algum. Ele só diz aqui para você ter uma noção ali do quanto que ele achou ou não. A gente vai dar um OK e ele vai criar uma nova coluna aqui na minha tabela de clientes. Agora, eu só preciso abrir essa coluna aqui, nesse botãozinho aqui, e ele vai deixar eu escolher quais colunas lá na minha outra tabela eu quero trazer para cá. Então, eu posso desmarcar a coluna UF, que eu já tenho aqui,
e deixar só as outras colunas. Eu recomendo você desmarcar essa caixinha aqui também, senão ele vai ficar repetindo o nome da outra tabela na frente de cada um do nome das novas colunas que ele vai criar, tá? Então a gente vai dar um OK aqui e pronto! Já trouxe todas as informações aí da outra tabela lá de geografia para quê? Para minha tabela principal, que é a tabela de clientes, sem eu precisar saber nenhuma fórmula. Para a gente fazer isso aqui no Excel, eu teria que fazer um PROC-X no mínimo para cada uma dessas colunas e seria muito mais difícil da gente fazer. E isso aqui no Power BI, muito simples, muito fácil, tá pronto o nosso PROC-V em menos de 1 minuto aí, de fato, quando a gente começou a fazer. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, comenta aqui embaixo para eu saber que você chegou até o final, que você realmente entendeu da aula. E se você tiver sugestões aí de novos vídeos, de novos conteúdos, deixa aqui pra gente nos comentários, porque a gente quer te ouvir e saber o que você quer ver nas próximas semanas aí, quando a gente estiver lançando novos conteúdos de Power BI. Então, eu fico por aqui e até um próximo vídeo.